Você sabia que a sua dificuldade de colocar limite nas relações, que a sua necessidade de agradar a tudo e a todos o tempo todo, que a sua dificuldade de descansar e essa hipervigilância que você fica em relação ao meio, que você quase se responsabiliza por tudo que está acontecendo e todos o estado emocional das pessoas, você se coloca em situações de muito desgaste emocional porque você acha que tudo de alguma maneira é a sua responsabilidade, pode estar relacionado à sua criança interior. Você sabe o que é a criança interior, por acaso? Todo mundo tem uma criança interior porque todo mundo passou pela infância. A criança interior é o nosso aspecto emocional que fica num lugar psíquico que ainda influencia muito a nossa vida. Ela influencia as nossas relações, as nossas vivências, as nossas escolhas, até a nossa relação com nós mesmas. Se você cresceu em um ambiente conflituoso, em ambiente de adultos instáveis emocionalmente, de adultos ausentes emocionalmente, em ambientes em que você tinha que se regular emocionalmente sozinho, em ambientes em que de alguma maneira você acreditou que tudo que acontecia era uma responsabilidade sua, porque a criança ela ainda não tem a capacidade neurológica de separar o que é dela e o que é do outro, é inerente à criança essa mistura entre ela, o corpo dela, o ser dela e o ambiente. Parece que tudo é a mesma coisa. A criança não entende ainda que um comportamento de um adulto fala muito sobre ele. Ele acredita que tudo é sobre ela, que é uma responsabilidade dela. Se você cresceu nesse ambiente, provavelmente você se tornou um adulto que tenta a todo custo ser funcional para tudo e para todos. Além disso, né, entrar em relações ou situações em que você de alguma maneira se sente responsável por como aquele ambiente está, porque assim é uma criança que cresce num ambiente instável, né? A criança começa a antecipar alguns comportamentos para evitar o conflito, ela começa a fazer uma leitura do ambiente. Um adulto que tem muita dificuldade de reconhecer o próprio valor, um adulto que tem dificuldade de colocar limites e um adulto tolerante. Porque qual o problema de você crescer num ambiente em que você é vítima de violência, seja ela física, psicológica, esse tipo de situação coloca a criança num sentimento ambíguo. Ao mesmo tempo que ela sente aquela dor da violência, ela ama aquele adulto e aquele adulto é o mundo dela, é o universo dela. A criança, ela precisa daquele adulto para sobreviver, ela não tem a capacidade de, quando adulto, né, colocar um limite, um basta naquela relação, porque ela precisa de permanecer naquela relação. Qual o problema desse tipo de relação? Você crescer um adulto que tolera muito, inclusive um adulto que por familiaridade, porque a nossa criança interior, ela fica com aquela marca de como a gente aprendeu a se relacionar, de como a gente aprendeu a amar e de como a gente aprendeu a receber o amor. Se a gente aprendeu a receber o mínimo, é muito tendencioso a gente entrar quando adulto em relações que a gente recebe o mínimo também. Tolerante ao outro e com uma possibilidade de se tornar uma pessoa que quer enxergar sempre o melhor no outro. Uma das coisas que eu percebo muito em adultos que têm essa criança interior muito machucada e muito ferida é que se tornam adultos que até por conta, né, para um mecanismo de defesa mesmo, para lidar com a dor desses cuidadores que violentaram, tentam ver o tempo todo, tentam enxergar o tempo todo o melhor nas pessoas, porque era assim que ele fazia quando criança, né? Tentava de alguma maneira ficar com aquele mínimo de afeto, porque aquele mínimo de afeto era o que mantinha aquela criança naquela relação, era aquilo que fazia a criança sobreviver àquele tipo de relação violenta. Isso vai se estender, né, logicamente, para a vida adulta. Né? E aí que você entra em relações abusivas,
relações em que você recebe muito pouco do outro, mas que você acredita que é isso que você merece, a dificuldade de enxergar seu próprio valor, principalmente as crianças que precisaram ser muito boazinhas, que precisaram se adaptar demais. Fala um pouco mais baixo, seja menos, né? Mulheres, então, passam muito por isso, por uma questão estrutural. Mulheres o tempo todo ouve, né, crianças, meninas, se comportem, isso não é coisa de menina. E com isso vai se crescendo mulheres em que têm potencialidades e talentos gigantes, mas escondidos por medo de aparecer, por medo de ser vista. E assim se crescem adultos que aceitam o mínimo de afeto para justificar o máximo de falta de respeito e de violência. Isso que uma coisa que eu sempre falo com meus pacientes é que a gente tem que acolher a criança interior. Às vezes dói muito entrar em contato com essa criança, né? Muitos até evitam. Quando a gente fala de criança interior, eu não lembro muita coisa da minha infância. Minha infância foi normal, passei por coisas normais de criança. Às vezes evita entrar em contato com essa criança interior porque evita entrar em contato com essa dor, mas é necessário entrar em contato com essa criança porque a criança ela ainda continua demandando da gente. A gente precisa de acolher essa criança, a gente precisa de olhar para essas memórias e para como a gente aprendeu a se relacionar, receber e dar amor, para a gente poder curar essa forma de se relacionar. As formas também de acolher a criança interior é entender o que ela demanda, o que ela quer de você. Porque muitas pessoas, às vezes, continuam alimentando essa demanda da criança interior, sendo que essa demanda, na verdade, causa maior prejuízo do que benefício para a pessoa. Quer um exemplo prático? Pessoas que cresceram numa família de baixa infraestrutura. Normalmente se tornam adultos que, às vezes, podem querer compensar isso se endividando, compensando, comprando e consumindo muito, buscando externamente aliviar essa dor. E a pessoa, às vezes, ela já tem a possibilidade de encontrar segurança financeira, mas emocionalmente ela ainda se sente desamparado. E aí, a hora que a gente faz algo que eu amo, quem meu paciente sabe, que é fazer uma atualização. Quem você é hoje, quais são as necessidades de hoje. Porque às vezes você está vivendo um processo atual que já não condiz mais com as situações que a sua criança passou, mas a sua criança ainda demanda tanto que você volta e, na verdade, quem está ali vivendo, quem está conduzindo a sua vida, são as demandas da sua criança e não as demandas atuais da sua vida adulta. E uma das coisas também que eu sempre falo é que acolher a demanda da criança interior não é dar tudo o que ela quer, até porque a gente sabe que limite, né, é uma forma de amor. Inclusive, crianças que foram muito expostas à violência, né, e não entendem essa coisa, porque a violência, ela ultrapassa limite, né? Então, quando você passa por um tipo de violência, seja ela de qualquer maneira na infância, você tende a crescer um adulto que não tem um pouco de diferenciação entre o que é seu, o que é do outro, fica tudo muito misturado, porque a violência, ela rompe essa barreira entre eu e o outro, né? Ela rompe o limite. O limite, ele é uma fronteira necessária. O amor, ele precisa de limite, né? Então, logicamente, a nossa criança interior também precisa de limite. E é que nossa criança interior, para a gente acolher, a gente não precisa de dar tudo o que ela quer. A gente não precisa de atender todas as demandas dela. A gente só precisa de mostrar para ela que agora a gente já se tornou os adultos que podem cuidar dela, né? E uma das coisas que eu sempre falo com os meus pacientes é que uma da fase, né, da maturidade é a gente aprender a parar de demandar ainda do outro, entender que a gente pode se maternar e se paternar. E a gente pode dar o suporte que a gente não teve a nós mesmos. Então, a sua criança interior, se ela ainda demanda muito de você, se ela te coloca em situações que você às vezes nem gostaria de estar, quando você vê, você já caiu porque
familiar para você esse tipo de situação de relação, lembre-se que agora você já é adulto. Você já pode se proporcionar muita coisa que você não teve. Tanto que você teve em excesso, você não teve, né? Tanto em excesso quanto em falta. Até nossas escolhas profissionais podem estar relacionadas à nossa criança interior. Quando a gente tem a possibilidade, né, e o privilégio de escolher uma profissão, normalmente a gente escolhe diante daquilo que a gente tem talentos, habilidades. E nossos talentos, nossas habilidades, elas estão muito relacionadas com a nossa criança interior, né? Quantas pessoas, às vezes, também fazem uma cura dessa criança no processo laboral dela, né? Eu, por exemplo, eu tenho certeza que eu faço uma grande cura da minha criança interior, que é auxiliando e acolhendo pessoas. Quantas vezes a minha criança também precisou de adultos mais maduros e fortalecidos emocionalmente em torno de mim. E hoje eu posso proporcionar isso para outras pessoas, né? Quantos trabalhos aí que envolvem cuidado, na verdade, né, é uma busca também por dar aquilo que não teve. Talvez amadurecer seja isso, não ter medo da sua criança interior, mas não deixar que a dor da sua criança interior conduza a sua vida. Fazer uma atualização, entender que você já pode pegar as rédeas da sua vida, você já pode proporcionar a si mesma muita coisa que te faltou.